Som, teste. Alô.
Boa noite. Que bom que você está aqui. Olha, estou muito feliz mesmo. É bom a gente poder se reunir, né? É bom a gente poder parar alguns momentos para a gente entender um pouquinho esse funcionamento de ser pai e de ser mãe. Porque a gente não tem manual para isso. E é tão difícil. Às vezes a gente se pega sem saber para onde ir, para onde se conduzir. E graças a Deus, Deus deixou também profissionais para poder nos ajudar nessa tarefa de ser pai, de ser mãe, de estarmos educando. E hoje nós estamos realizando a nossa primeira escola de pais de 2022. Nós vamos ter outras aí durante o ano, queremos fazer uma por mês, para podermos ter algumas orientações importantes sobre isso. E você que está aqui está de parabéns, merece nota 10, né, professora? Nós estávamos ali aguardando, né, para dar o horário para começar, e a gente ficou, ai, será que os pais vão vir? Será que os pais vão vir? Puxa vida, a gente fez tanta propaganda, e olha, Márcia, nós fizemos muita propaganda. A caixa de e-mail dos pais, acho que encheu aí de e-mails que nós mandamos, colocamos nas nossas redes sociais, mandamos impresso o convite, porque nós queremos muito que vocês participem dessas escolas de pais. E não é só para vocês que são da escola. Se vocês quiserem convidar outras pessoas para virem assistir, também podem, né? Familiares, amigos, vizinhos ali do condomínio. Se quiser chamá-los para assistir com vocês aqui a palestra, até as outras que nós vamos ter, fiquem à vontade para fazer isso. É importante, quanto mais gente estar informado, melhor vai ser o desenvolvimento, o desenrolar do crescer dos nossos filhos. Porque filho nunca deixa de crescer. E tem outra coisa, eles também nunca deixam de ser os nossos bebês, né? A gente que tem filho grande, eu estava aqui conversando com a Márcia, ela conhece meu filho há muitos anos, né? Ela falou, tá um homem, né? Eu falei, tá com 24 anos já. Mas não deixa de ser um menino para a gente, né? E a gente está ali o tempo todo, não, isso aqui está errado, não faz isso, não vai por aqui, conduz para cá, puxa para lá, é o tempo todo. Enquanto eles estão com a gente, é o tempo todo a gente tendo que orientar. Porque a vida de pai e mãe é assim, né? Então, nós vamos começar, nós não vamos nos delongar aqui para a gente ter bastante tempo, Márcia, para você expor aqui a palestra. Eu vou pedir o pastor para fazer oração aqui para nós iniciarmos a nossa atividade desta noite. Boa noite. Vamos orar? Grande Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui, reunidos para aprendermos mais, para recebermos melhores orientações, Pai, de como cuidar da educação dos nossos filhos. Queremos alcançar sucesso, Pai, nessa área. Pedimos que, por favor, o Senhor nos ajude. Tudo aquilo que for ensinado aqui, tudo aquilo que for compartilhado aqui, de fato, possa servir para o crescimento de cada pai que aqui está. Pedimos essas bênçãos, o seu cuidado, a sua proteção também sobre a família de cada um aqui. E nós fazemos isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Tudo bem, boa noite a todos.
É um prazer recebê-los aqui, uma alegria estarmos juntos. Nós firmamos a nossa parceria família e escola, né? Antes de nós começarmos a palestra, foi dito que faríamos um sorteio, chegou a hora, né, para valorizar vocês que chegaram no horário, a tempo. Nós vamos convidar as nossas amigas aqui, coordenadora professora Marcela, a orientadora professora Suzana. Vamos pedir para o Willy preparar ali. Todos receberam? Quem está aqui recebeu o número do sorteio? Alguém não recebeu ainda? Todos receberam, né? Então tá tudo certo. Nós vamos pedir para o Willy soltar o primeiro número, então, e ver quem vai ser o primeiro felizardo, vai ganhar um presente. Aê, muito bem. 23. Ai, por favor. Diz pra gente quem é seu filho ou sua filha, pai. Manuela e Lívia, muito obrigado pela presença. Muito bom. Próximo número, vamos lá, vai, Willy. 49. Por favor, pai da Vitória, já os conheço, queridos. Que bom que vocês vieram, viu? Vitória, nossa aluninha. Que bom, bem-vindos. Obrigada pela presença. Próximo número, vamos lá. 34. Quem é o 34? Ei, chegou agora, que bom, hein? Quem é seu filhinho, querida? Luísa? Lucas e Luísa, que bom. Obrigada pela presença. Muito bom. Próximo, 40. 40 aqui. A nossa aluninha querida. Que bom, meu amor. Pode pegar aqui. Bom ver vocês aqui, pai. Obrigado pela presença, viu? Próximo. 11. Quem é? Você? A mamãe ali? O papai vem buscar. Obrigada por terem vindo, viu? Que legal. Muito bom. Próximo, Willy. 16. Aqui? Ah, aqui, mais a mãezinha. Muito bem. Calma aí, Willy, peraí. A gente ainda tem ainda, né? Beleza, vamos lá. Próximo, então. 6. Que bom. Parabéns, mãezinha querida. Obrigada por ter vindo, viu? Isso. Vamos lá, próximo. 36. Nossa, o pai da Marcele ali, ó, do 8º ano. Parabéns. Obrigada por ter vindo, viu? Que bom. Tem que participar, né? Muito bem, próximo, Willy. Vamos lá. 26. Oi, vem cá, vem buscar. Fabiana, que bom que vocês vieram, viu? Obrigada pela presença. Aí, muito bom, gente. Próximo, Willy, 44. Aqui. Muito bom. Que legal, gente. Ainda tem mais 4, né? Peraí. Próximo, vai, Willy. 48. Quem é? Muito bem. Vem cá, pai, buscar. Essa princesa que a gente encontra aqui todo dia. Faz assim pra mim. Linda. Obrigada pela presença de vocês também. Peraí. Tá muito alto, podia ser mais baixo, né? O número. Tomara que seja quem é o próximo sortudo. Pode soltar. Ó, baixou. 20. Tá lá na caixinha. Ó, ufa. De novo, Willy. Solta aí de novo. 8. Agora sim. Essa mamãe linda e querida aqui, ó. Obrigada por ter vindo. Da Larissa. Seja bem-vinda. Obrigada pela presença. E agora, mais um, Willy. 19. Opa! Tinha que sair aqui da frente, né? Saiu, chegou a sua vez. Que legal, muito bom. Obrigada, gente, pela presença. É o último? Peraí, Willy, faz um suspense que é o último, né? Saiu 19, ó, tá ali equilibrado, né? Mas vamos ver quem é o sortudo aí. Solta, Willy. 18. Aqui. Olha, Josué.
Que legal, doutor Arthur. Seja muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Os próximos teremos mais, né, professora? A gente aguarda vocês nos próximos encontros também. Eu gostaria de apresentar, então, a psicopedagoga Márcia. É uma grande amiga já de algum tempo, né? Ela já tem me ajudado em outras escolas que eu passei, fazendo palestra, atendendo alunos, né, Márcia? E ela é, assim, muito pontual. Quando ela trabalha com alunos das nossas escolas, e mesmo de outras, tenho certeza disso, ela vai na escola, ela ajuda, ela orienta a gente, como que a gente deve lidar com o aluno que está com algum problema, alguma dificuldade, e hoje ela veio falar para os pais. Então, Márcia, os minutos são seus, tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Estou muito feliz de fazer a minha primeira escola de paz, depois dessa terrível pandemia, aqui junto da professora Judete, no Colégio Adventista do Campo Limpo. A minha avó costumava dizer assim, que bom senso e caldo de galinha nunca é demais. Provavelmente, tudo o que eu vá bater esse papo com vocês hoje aqui, muitos de vocês já devem ter ouvido muito, mas nunca é demais. Quando eu digo assim, ó, a importância da participação da família no início do ano letivo, vocês não sentem que tem alguma coisa errada ali? Sentem ou não sentem que tem alguma coisa errada? Quem descobrir, me fala. A importância da participação da família no início do ano letivo. Eu dei uma dicona. Ai, bárbaro. Por que só no início do ano letivo? Por um acaso depois não precisa mais ter a participação dos pais? Claro que sim. Mas não nos esqueçamos que nunca, em nenhuma outra época, fez-se tão necessária a participação da família como agora, depois de 2 anos de pandemia. Essas crianças não tiveram a oportunidade de conviver dentro do ambiente escolar. Elas perderam o direito de ir e vir à escola. Perderam o direito daquilo que é mais importante no processo de aprendizagem na vida de uma criança, que é a socialização. O contato com outras crianças. E quando eu digo crianças, eu estou falando para os pais que têm filhos adolescentes ou pré-adolescentes também. Quer coisa mais importante para um adolescente do que o grupo, do que os amigos? Não tem. Então, o nosso bate-papo dessa noite, eu digo bate-papo porque eu adoro a participação de vocês. Quando eu vou falar para a professora, eu adoro o professor que me interrompe e fala, mas Márcia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso mesmo, legal. E quando eu venho falar para pais, eu também gosto muito dessa interação. Não sei tudo, graças a Deus. Graças a Deus, é o que me move. É o que me impulsiona a querer aprender mais. E acredito que vocês também, enquanto pais, não saibam tudo. Quando a gente diz assim, olha, reforçando o que a professora Judete disse, que filho não vem com o manual, eu vou dizer uma coisa, viu, professora? Eu vou ter que discordar com você um pouquinho num sentido. Durante muitos anos, nas palestras que eu fazia, eu dizia exatamente isso. Filho não vem com manual. Eu descobri que filho vem com manual, sim. Nós é que não estamos sabendo ler. Ele vem, gente. Ele vem com manual.
Que Deus é esse que nos mandaria uma pessoa que não vem com o mínimo de dicas para que a gente possa saber lidar? Ah, ele vem com manual, sim. É que nós, na correria do dia a dia, com o foco provavelmente voltado para outras coisas, queremos fazer como quando compramos um eletrodoméstico, que não temos o cuidado de ler todas as instruções, e ao invés de colocar na tomada 120, colocamos na 220. Pá! Estourou. Claro, a gente não leu o manual, a gente quis fazer do jeito que estava com a nossa cabeça. E sabe qual é a melhor forma de você ler o manual do seu filho? Olho no olho. E quanto menor for o seu filho, mais você tem que descer até ele. Não espere nunca ele subir até você. Ele não tem nem maturidade e nem competência para isso ainda. Então é você que tem que descer até ele. Não existe nada maior no mundo do que a palavra chamada amor para um manual. Então, por isso que a importância da participação da família no início do ano letivo, no início desse ano letivo de 2022, é importante, sim, mas vai continuar importante para o resto da vida escolar dos filhos de vocês. Hoje, eu gostaria de falar algumas coisas que são tremendamente importantes para o bom desenvolvimento da família. Eu costumo dizer que a família é como uma empresa, mas não existe patrão e empregado, todos são sócios. Percebe? Todos são sócios. E quando todos são sócios, não existe aquela de querer puxar o tapete de ninguém. Existe, sim, a vontade cada vez maior de fazer com que essa empresa dê certo. Só que, como toda empresa, a família, o lar, também precisa de algumas regras, de alguma rotina, para que realmente ela funcione. E é sobre isso que a gente vai estar falando um pouquinho e trocando ideia durante o tempo que eu estiver aqui. Você pode passar para mim, por gentileza, o próximo? Gente, rotina. Por que ela é tão importante? É fácil. É só você parar e pensar assim, um dia, de repente, o seu chefe te liga e diz assim para você: hoje você não precisa vir trabalhar. Você pode até dizer assim, que bom, mas depois você vai pensar, poxa, mas eu já tinha preparado isso, aquilo, e agora como é que vai ser meu dia? O primeiro impacto, você não fica assim meio desestruturado, para depois você falar, ah, tá, então eu vou ficar em casa, então eu vou fazer isso, isso, isso. Por quê? Porque você já estava preparado para uma rotina. Na família é a mesma coisa. Uma família sem rotina é como um barco à deriva. Não sabe para onde vai. Eu vou dizer isso com muito conhecimento de causa, de 18 anos atendendo crianças em consultório. Eu tenho, assim, uma curiosidade extrema de saber que horas você dormiu ontem? Eu já sei que foi dormir tarde. A criança, tá? E essa criança estuda de manhã. Que horas você foi dormir? Sem fazer propaganda nenhuma, gente. A minha mãe assistiu Big Brother. Aí depois ela assistiu mais não sei o quê. Eu acho que a gente foi dormir, eram quase 1h da manhã. E depois essa criança tem que acordar cedo para vir para a escola. Vocês acham que o rendimento dela vai ser legal? Com certeza não.
Por que a rotina ela é tão importante? Primeiro porque dentro de casa, se ela existir, ela vai trazer benefícios para todos. Todos que pertencem a essa família serão beneficiados por causa disso, porque vão saber exatamente a que horas tudo funciona, a que horas tudo acontece. Depois, previsibilidade para todos. O que seria previsibilidade? O que é previsibilidade? É eu saber o que vai acontecer. A criança que cresce num ambiente assim, depois a gente vai ver o que acontece com ela quando ela vai para a escola. Ter previsibilidade para todos. Sabe o que isso gera? Filhos mais responsáveis. A partir do momento que eu sei o que vai acontecer, a que horas que vai acontecer, eu sou mais responsável naquilo que eu tenho que fazer. Automaticamente eu vou ser muito mais organizado e isso vai me trazer o quê? Tranquilidade. Tem coisa mais ruim do que, por exemplo, você ser convidado para a casa de alguém para almoçar e dar 2 horas da tarde o almoço ainda não saiu? É ruim, não é? É ruim, porque você tinha uma certa o quê? Previsibilidade de que aquele almoço sairia no mais tardar por volta de 12:30, 1h. Por isso que a rotina, ela é imprescindível, ela é muito importante. E se você ainda, lá em casa, não estipulou uma rotina, primeiro para você, depois para o filho, está na hora de começar a fazer. Sabe por quê? 2 anos longe da escola trouxe para as crianças uma desorganização. Quem já fez programação neurolinguística sabe do que eu estou falando. O nosso cérebro, graças a Deus, ele tem uma plasticidade fenomenal. Mas, ao mesmo tempo que ele aprende muitas coisas boas, ele também aprende muitas coisas ruins. Então, dependendo de como foram esses 2 anos que essa criança passou dentro de casa, talvez sem a rotina, o café da manhã já não era mais no horário certo, o almoço também não, o lanche da tarde também não, o jantar provavelmente também não. Ela traz isso para a escola. E o período de adaptação agora é muito mais difícil. Então, estabelecer uma rotina dá segurança, e dando segurança me dá tranquilidade, organização e um bom desenvolvimento acadêmico. Próximo, por favor. Na verdade, não existe só 8, não. Eu fiz uma síntese de 8 dicas práticas para montar uma rotina. Cada um sabe como funciona a sua família. Cada um sabe como que funcionam as coisas da sua própria casa. Então, eu acho que é muito legal vocês sentarem e montarem juntos. Mas a dica que eu dou é, em primeiro lugar, incentive seu filho a estudar. Estudar não é fazer lição de casa. Estudar está muito longe de fazer lição de casa. Estudar não é fazer lição de casa. Estudar é você combinar com seu filho que pelo menos uns 40 minutos ele vai fazer uma leitura de algum tema, de alguma coisa. E eu já estou vendo a mãe aqui cutucando o filho. Tadinho. Ó, que ele vai ler alguma coisa de conhecimentos gerais, ou aquela pauta lá, aquele texto que o professor de história ou de religião trabalhou. Vou falar de religião, tá, professor? Ó, tá? Para quê? Para conhecimento.
Fazer lição de casa não é estudar, porque lição de casa é algo mecânico, é só para fazer, para guardar aquilo que a professora deu na sala de aula. Defina horários a serem cumpridos. Tem que ter horário. E sabe uma coisa muito interessante que acontece lá no consultório? É quando eu pergunto assim para os pais, ó, seu filho tem uma obrigação em casa? Tem. Arrumar a cama dele, arrumar os brinquedos dele. Mas eu fico pensando assim, ó, vê se vocês concordam comigo. Se ele não arrumar a cama, e se ninguém for lá para arrumar a cama dele, quem é que vai dormir naquela cama embololada? Ele. É ou não é? Obrigação, e pasmem, a maioria das crianças não tem nenhuma obrigação. Infelizmente, nós vivemos uma geração de muitos direitos e poucos deveres. Obrigação, sabe o que é? É você combinar com seu filho, você listar com ele o que ele mais gosta de fazer lá em casa. Então, vamos imaginar, o Felipe escolheu, vou usar você, tá bom? Desculpa. Você está com uma cara tão boa, tão participativa. Ó, vamos imaginar que o Felipe, junto com os pais, é isso? Escolheu que ele quer fazer todas as noites, na hora do jantar, o suco para a família tomar. Isso é responsabilidade, porque é em prol da família. Sabe o que vai acontecer? Se ele deixar de fazer o suco, o pai e a mãe vão ser prejudicados. E ele também, porque não vai ter suco para tomar. Vocês já pararam para pensar nisso? É muito importante. Pensem com carinho. Esse horário a ser cumprido, hora de lição, hora de televisão, hora de videogame, hora de brincar lá fora com o cachorro, tudo tem que ser muito combinado. Comecem a usar essas palavras, essa palavra, ó, combinado. Tem um local adequado para estudo. Você tem um lugar para estudar? Todo dia no mesmo lugar? Parabéns. Sem televisão ligada, sem rádio nem nada. Isso mesmo. Nada para distrair a atenção. Ajude com as dúvidas. A criança ainda não tem como resolver tudo sozinha, a não ser que ela seja maior, grande e tal. Mas ela não tem como resolver tudo sozinha. Então é importante que alguém esteja por perto para tirar as dúvidas. Deixe seu filho tentar fazer a lição sozinho. Por quê? Porque lá na escola, o pai ou a mãe que dá muita dica, que faz a lição pelo filho, ele vai para a escola achando que a professora vai fazer a mesma coisa. E lá na sala, a professora não tem só o seu filho. Ela tem mais 20, 25 ou mais. Então, quanto mais autonomia você der para ele, melhor e mais bem-sucedido ele vai ser. Torne a experiência divertida. Sabe, tem pai que faz da hora da lição de casa um terror. Ai, porque se você não fizer a lição, eu vou tirar isso. Ai, porque se você não fizer a lição de casa, não vai ter aquilo. Não, gente. Torna um negócio mais leve. Ajuda a tornar mais divertido. Filhão, vamos fazer a lição? Depois a gente pode jogar uma partida de videogame. A gente pode dar uma volta com o cachorro na pracinha. Estimule o senso crítico. Uma das coisas mais importantes que eu tenho percebido é assim, ó. Muitas crianças que recebem uma educação de cima para baixo. A gente sabe que essa época já passou. Eu, por exemplo, sou de uma geração que meu pai falava assim, você é a primeira a apanhar e a última a falar. Hoje a gente sabe que a geração é diferente, os filhos da gente gostam de participar, não gostam?
E, na medida do possível, é bom que eles participem. É claro que eu não estou falando aqui de vocês perderem a hierarquia, gente. É muito importante que se estabeleça nessa relação uma hierarquia. Pai não é amigo, mãe não é amiga. Pai é pai, mãe é mãe. Não queira ser o melhor amiguinho do seu filho. E nunca se iluda achando que ele vai te contar tudo. Não vai. Não vai. As minhas filhas, uma hoje tem 39 anos e a outra tem 35. Elas sempre tiveram uma relação muito boa. Mas eu sei que elas contavam para a melhor amiga delas alguma coisa, não para mim. E isso é saudável. É só você parar e pensar em você. Você contava aquelas coisas mais, sei lá, reticências para o pai e para a mãe? Não, a gente contava para quem? Para quem? Para os amigos. E desenvolver esse senso crítico nos nossos filhos, a gente vai estar trabalhando acima de tudo, essa responsabilidade que eles carregam como futura geração de serem firmes, honestos, pontuais. Meu Deus, como a gente está precisando disso. Muito. E paira sobre os nossos ombros essa responsabilidade. Ensine através do exemplo a responsabilidade. É claro que quando eu falo tudo isso, o maior modelo tem que sermos nós primeiro. Não adianta aquela história, sabe aquela história de não falar mentira? Aí toca a campainha e fala para o rapaz que a mãe não está. A minha mãe mandou falar que ela não está. Nunca houve um tempo mais difícil de se educar uma criança como agora. Sabe por quê? Tem muita gente concorrendo com vocês. Assim, ó. Assim de gente concorrendo com a educação que você está dando para o seu filho. Você vai deixar? Você vai perder a sua autoridade? Você vai delegar para outras pessoas essa responsabilidade? Porque eu acredito muito, como cristã, eu acredito muito que eu vou ter que prestar conta da Aline e da Yara. Um dia eu vou ter que prestar conta delas. E aí, como é que vai ser? Próximo, foi? Gente, tivemos 2 anos de pandemia, voltamos. Sabe por que eu estou andando tanto assim? É porque eu fiz a infiltração, né, no meu joelho. E se eu ficar muito tempo parada, ele começa a doer. Entenderam? Então, eu dou essa voltinha assim, ó, para cumprimentar quem está aqui atrás, ó, chegar mais perto. Nós tivemos 2 anos de pandemia. 2 anos em que as crianças ficaram fora do ambiente escolar. E elas estão retornando agora. Meu consultório está assim, ó. Eu abri horários para as 2 amigas minhas, que também são psicopedagogas, virem atender comigo. Porque a demanda está grande. Mas tem gente que fala assim, né? Ai, que bom! Nossa, muito paciente. Posso dizer uma coisa para vocês? Me entristece ver o jeito que as crianças estão voltando. Me entristece. Porque para muitas, esses 2 anos não existiram. Foi uma perda incalculável. Uma perda que só o tempo realmente dirá. E quando eu falo de perda, eu falo de uma perda muito maior do que a acadêmica, a emocional. Porque eu tive crianças que não ficaram com os pais, foram mandadas para outros lugares, para ficar com uma avó, com um tio,
porque a mãe e o pai continuaram a trabalhar. Então, essa criança, a maioria das crianças que eu recebo, e se eu estou falando agora aqui para algum professor, eu vou dizer uma coisa. O referencial de muitas crianças tem sido a escola. O referencial de algumas crianças tem sido a escola. E elas perderam. Mas a boa notícia, gente, é que dá para a gente recuperar. Graças a Deus. É claro que não vai ser com a mesma qualidade, talvez, do tempo, mas se você tomar um pouquinho a cada dia, a gente vai ver surtir efeitos. E a gente percebe que a eficácia do professor aumenta quando o aluno chega à escola com bons hábitos de rotina. Quando lá em casa, a família... Vocês sabiam que as crianças precisam já saber de alguma coisa antes de ir para a escola? E eu não estou falando de ler e escrever, não. A criança precisa primeiro saber se frustrar. A primeira coisa que a gente faz na vida é se frustrar para aprender. Porque quando eu reconheço que eu não sei e eu me frustro por aquilo, aí eu estou pronta para aprender. Primeiro eu preciso admitir que eu não sei. E muitas crianças têm essa dificuldade. Saber se frustrar, saber ter tolerância, saber ter empatia, resiliência. A gente vai ver aqui agora, ó. Pode mudar para mim, por favor? Quando o meu filho vai para a escola com todos esses itens que eu linkei aqui, com certeza ele vai ser uma criança de sucesso. E é assim, ó. Reconhece-se em seus contextos histórico e cultural. O que é isso? É você contar a história para o teu filho de onde que ele veio, como que foi. A mamãe é descendente do quê? Negros, índios, italianos. E o papai? O papai também, ó. O papai nasceu lá na Bahia. Ah, lá o papai fazia isso, isso, isso. Tem crianças que não sabem nem onde o pai nasceu. Gente, as crianças amam escutar histórias contadas por vocês da época que vocês eram crianças, sabia? Eles amam. Comunica-se de forma assertiva. Essa questão da comunicação ela é bastante importante, sabe por quê? Porque quando não existe uma boa comunicação entre o casal, a criança com certeza vai ser uma criança que ela vai ter uma comunicação truncada. Ela não vai ter uma comunicação certa, assertiva, de saber exatamente o que ela quer, por que ela quer, para onde que ela quer ir, por que ela quer ir, mas quando vai ser. Ou quando a professora, por exemplo, pede para ela dar algum exemplo em sala de aula. Ela não sabe. Ela não consegue se comunicar. E isso também é trabalhado lá, ó, desde os primeiros aninhos. É criativo. Que coisa mais linda que uma criança cheia de criatividade. Mas para ela ter criatividade, você precisa dar espaço para ela lá em casa. Eu atendi uma vez uma criança que ela adorava fazer desenho. E a mãe tinha mania de limpeza. Então, não deixava a criança picar papel, nem mexer com tinta. Então, simplesmente, a criatividade da criança foi podada. Arranja um cantinho, sabe, para ele ser criativo. Tem pensamento analítico e crítico. Ele sabe analisar uma situação, ele sabe ser crítico no momento certo. Não é aquela criança que fica toda hora, ô, ele está mexendo na minha borracha. Olha, Pro. Ele sabe se posicionar. Ele sabe chegar para o amigo e falar, a borracha é minha e eu não quero que você pegue as minhas coisas. Porque foi assim que você ensinou lá em casa.
está aberto ao novo. É uma criança que está sempre com muita vontade de aprender. Tem uma postura colaborativa. Sabe por quê? Porque ele vê a mãe, às vezes, fazendo um bolinho e dando para a vizinha da frente. Vê o pai ajudando um amigo a trocar o pneu. Sabe aquela família colaborativa que ajuda, que tem esse espírito de ajudar? A criança também vai ser assim. E como é importante isso dentro da escola? Ser colaborativa. É resiliente. Quem sabe o que é ser resiliente? Hoje, mais do que nunca, a gente está tendo que ser resiliente. É a dica que eu dou. Quem sabe dá um exemplo de resiliência aí para mim? Oi? Sempre pronto para recomeçar. Resiliente tem a ver com elasticidade, né? Você resiste, vai se adaptando, vai se curvando. Isso mesmo. É a capacidade que nós temos de nos adaptar àquela situação. Quantos de nós não tivemos que fazer isso em 2 anos de pandemia? Não é? Só que tem crianças que não aprenderam isso em casa. E quando vem para a escola, qualquer momento ou qualquer situação, entra em pânico, se desespera, se desestabiliza. Então, ser resiliente, ter empatia, gente, se colocar no lugar do outro. Tem criança que ainda fala, bem feito. Eu já vi adulto falar isso. Se colocar no lugar do outro, sabe? Como é importante. É produtivo, produz. O pai tem orgulho de pagar a mensalidade da escola, professora Judete. E é responsável, gente. Olha quanta coisa. Próximo. 5 razões pelas quais a relação entre família e escola é tão importante. Gente, a gente fala assim, ó. Eu já ouvi, né? Já ouvi dizer. Lá no consultório a gente ouve muita coisa. Márcia, é assim, ó. Tô pagando, não quero nem saber. Eu tô pagando a escola, os professores que se virem. Eu concordo em parte. A escola é uma prestadora de serviço, sim? Sim. Mas quem é que está lá dentro? Quem está lá dentro da escola? Oxe, teu filho. Então, essa relação família-escola, ela sempre foi importante, independente da idade que a criança tenha. Ela é importante. Por quê? A criança que sabe que o pai e a mãe têm um relacionamento bom com a escola, tem um canal aberto de comunicação com a diretora, com a orientadora pedagógica, com a coordenadora, ela sabe que é que nem casa lá do Big Brother, ela está sendo o quê? Ela está sendo olhada. De algum jeito ela sabe que ela está sendo olhada. E é bom que ela saiba disso. É bom, porque vai melhorar o acompanhamento que vocês têm dela em relação à escola. Vai aumentar o esforço e o rendimento dela na escola, quando ela sabe que você tem esse canal aberto e que você vai lá sim para saber o que está acontecendo. Conquista de melhores resultados. É uma criança que se desenvolve e apresenta cada vez melhores resultados na escola. Redução da indisciplina. Olha, meu pai era uma pessoa que ele fazia parte, nossa, nem sei se tem ainda mais isso, Associação de Pais e Mestres. Associação de Pais e Mestres. E meu irmão do meio sempre foi muito terrível.
Mas, quando meu pai começou a fazer parte dessa associação de pais e mestres da escola, gente, o comportamento dele melhorou muito. Porque ele sabia que, primeiro, meu pai ia estar por ali. E segundo, ele sentia muito orgulho disso. Do meu pai estar por perto, de fazer parte de alguma coisa ali da escola. Então, a disciplina dele melhorou muito. Estímulo ao desenvolvimento cognitivo e social. Quando lar e família dão as mãos, o benefício é tremendo. Essa criança aprende muito mais, essa criança se socializa muito mais, tudo melhora. Próximo. Tá vendo que eu coloquei assim um monte de coisinhas, né? De dicas. 10 ações para participar da educação dos filhos. No final de 2018, eu estava atendendo um adolescente de 17 anos e deu ruim. Inclusive, deu uma confusão muito grande, gente. Vocês têm ouvido essas coisas horríveis que estão acontecendo dentro de algumas escolas? Ele pegou o lápis e furou o braço do amigo com o lápis. Aí, essa criança tinha o diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Chamaram o pai da criança, que o braço foi furado, explicaram para ele a situação do menino que tinha furado o braço, mas ele não quis nem saber. Ele foi na delegacia abrir um boletim de ocorrência. Aí a escola ficou desesperada, tal, e pediu para que eu entrasse em contato com a família. Até então, eu conhecia só a mãe. O pai nunca dava para ir no consultório, nunca dava, e olha que eu atendo aos domingos, né, para o Judete, todo domingo. Aí o pai chegou na escola muito, muito bravo. Eu falei assim, o senhor sabe o ano que o filho do senhor está? Faço nem ideia que ano que ele está. Não faço nem ideia. Dá para entender um pouco? Não totalmente o comportamento desse adolescente, gente? Procure conhecer e ter contato com o professor de seu filho. Não só para criticar, não só para reclamar, mas para servir. Professora, o que eu posso ajudar? Professora, me diz no que eu posso melhorar? É importantíssimo esse contato com o professor ou a professora do seu filho, em qualquer idade. Em qualquer idade. E eu digo assim, né? É triste a gente perceber que muitas vezes acontece isso na educação de algumas famílias. Quem tem filho pequeno, eu diria, até o Fundi 1, está atuando no palco junto com eles. Sabe o palco de um grande teatro? Você está tendo a oportunidade de atuar junto com ele. Decorar o script, falar de novo, repetir, apagar, falar de novo. Chega uma idade deles que não dá mais para ficar no palco. Você vai lá para trás da cortina. Mas graças a Deus que lá de trás da cortina ainda dá para você fazer o quê? Não, por aí não é essa para não, apaga, não é. Dá para você sussurrar ainda lá atrás da cortina, dá ou não dá? Dá. Aí vai chegar uma hora que tu vai sentar no banco para assistir. E aí só cabe chorar ou aplaudir? O que você quer? Aplaudir? Então a hora é agora. Não queira mudar de papel antes da hora. Não queira ir para trás da cortina, se o teu papel ainda é de atuar lá no palco.
Não queira. Fica no palco. É cansativo? É. Quem disse que educar uma pessoa é fácil? Quem disse é porque não sabe o que é. É muito difícil. Compareça às reuniões escolares. Nem preciso falar nada. Faça visitas quando não puder ir à reunião. Liga. Não consegui a reunião, mas eu queria muito conversar com a professora do meu filho. Eu queria muito conhecê-la. Eu queria muito trocar ideias com ela. Eu queria muito conhecer o meu filho na escola através do olhar dessa professora, porque eles são diferentes, gente. Filho em casa é uma coisa, na escola é outra. Tá? Busque estipular algumas regras em relação aos meios eletrônicos. E aí, assim, ó, eu vejo pais que falam assim, ó, vou tirar tudo. Não vai assistir televisão, não vai jogar videogame, não vai ver tablet, não vai ver... E o que você vai dar em lugar disso tudo? Você vai oferecer o quê para o seu filho no lugar disso tudo? Quando a gente priva, a gente oferece. Não dá para você tirar tudo e ficar belezão lá assistindo o Jornal Nacional e teu filho, o que eu vou fazer? Não tem como. Pergunte ao seu filho como foi o seu dia de aula, mas nunca a hora que ele entra dentro do carro, sabe? Porque senão parece interrogatório. Como é que foi a aula? Você tirou nota boa? Fez a lição? Ai, é muito chato. É ou não é? É. Deixa para perguntar depois. Vai perguntando no decorrer da viagem para casa. Próximo. Tenha um interesse genuíno, verdadeiro, por aquilo que o seu filho está aprendendo. Porque eu já vi coisa assim, ó. A criança está lá fazendo uma coisa bem legal, o pai está ali perto, mas não está junto. Aí o filho, pai, que legal, filhão, nossa, que legal. Ô pai, mas não era isso, é que saiu um negócio estranho, ruim aqui, você está falando que legal. Não, pai. Gente, a criança percebe quando você não está sendo verdadeiro. Tem que ser genuíno, o elogio tem que ser verdadeiro. Procure conhecer os amigos do seu filho. Sabe aquela pipocada? À tarde, reúne lá os amiguinhos. É tão bom. A gente aprende tanta coisa. A gente fica sabendo de tanta coisa quando eles estão juntos. Mantenha-se informado sobre tudo que se refere ao seu filho na escola e fora dela também. Participe de eventos abertos da comunidade escolar. Gente, olha, vai ter uma programação da escola de pais. Quantos alunos tem nessa escola, professora Judete? 1.477. Cadê esses pais? E sabe o que é pior? Não sei o que é pior. Quem está aqui, provavelmente nem precisava estar ouvindo tudo isso. Mas que bom! Reforça! Reforça! Lembra que eu falei que o nosso cérebro tem plasticidade, programação neurolinguística? Quanto mais eu ouço, mais eu aprendo. Parabéns! Crie o hábito de ler com seus filhos. Márcia, o que eu faço para o meu filho gostar de ler? Você lê? Não. Então, meu filho, dá um jeito. Pega lá o gibi do Noguinho. Vai ler. Senta lá do lado dele e vai ler. Exemplo, gente. Próximo. Ai, acabou. Sabe o que eu quero deixar para vocês aqui? Sem
formas de você dizer para o seu filho que você o ama. Tem um que vai aparecer ali, que vocês vão até se questionar, ou me questionar. Diga mais sim. É que hoje parece que inverteram as coisas. Tem muito mais pai dizendo sim para aquilo que não é e menos sim para aquilo que é. Entenderam? Então, quando aparecer ali, diga mais sim, você pensa assim, ó, é para eu dizer mais sim naquilo que é positivo, que vai fazer meu filho se desenvolver muito. Meu desejo, sabe qual é? É que vocês continuem sendo porto seguro. Sabe por que eu digo isso? De novo, com muito conhecimento de causa. E eu sou muito agradecida a Deus por isso. Eu fui uma mãe muito enérgica. Eu exigi muito, porque a gente sabe que você exige muito, eles te dão pouco. Quando você exige pouco, eles não te dão nada. É por aí. Então, eu fico muito feliz de perceber que a minha filha, Aline, de 39 anos, hoje neuropsicóloga, mãe dos meus 2 netos, Alexandre e Miguel, que a minha filha Yara, publicitária, 35 anos, mãe de 2 pitbull, não quiseram ter filho, tudo bem, é uma escolha. Ainda vem para minha casa. Eu ainda sou o porto. Porque os filhos vão, porque é para irem mesmo. É para irem mesmo. É para isso que a gente está educando eles, para eles irem. Mas eles vão com a certeza de que nós continuaremos sendo o quê? Porto seguro. Meu desejo nessa noite, minha oração nessa noite, é que vocês continuem sendo porto seguro na vida dos filhos de vocês. Amém? Muito, muito, muito obrigada.
Muito bom, né? Deu para aprender mais um pouquinho. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês que vieram, que puderam estar aqui, tirar esse tempo. Esse tempo é o tempo de qualidade que a gente fala. Muitas vezes a gente não tem tempo, mas a gente é que faz o tempo, né? Márcia, queria te agradecer, muito obrigado. Pode vir aqui um pouquinho. Não tem problema. Nós queremos só deixar uma lembrança com você em agradecimento. Gente, o prazer é meu. Eu amo estar assim com vocês, compartilhar experiências, ouvir. É que hoje é a primeira, né, do ano, eles estão um pouco tímidos, né, professora? Mas eu gosto muito de que vocês levantem a mão. Márcia, mas e se for assim, assim, assim? Ô, Márcia, mas e se acontecer aquilo, aquilo? Eu não sei tudo. Vou pegar teu número e depois eu te respondo se eu não souber. Mas é isso, a vida da gente é um eterno aprendizado. E eu fico muito feliz, sabe, de vocês terem aberto esse tempo da vida de vocês hoje. Você ainda tem um plano de saúde tradicional? Esquece! Agora você pode ter um plano com BP. Isso mesmo, Beneficência Portuguesa, um dos melhores hospitais. Nós que agradecemos e tem aqui uma lembrança para você, viu? Uma coisa para vocês. 20 de março, agora eu completei 40 anos de casada. Assim como nós e vamos pôr em prática e vamos compartilhar isso. Vamos, né, transmitir para os outros, que eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente aprende, a gente tem que dividir, porque senão não é conhecimento, né? Vamos orar então? Querido Deus, nós te agradecemos pelos momentos que passamos aqui aprendendo como melhor, Senhor, lidar com os nossos filhos, esse bem tão precioso que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor, por cada família aqui representada e que nós possamos, como escola e como família, criarmos e educarmos essas crianças, esses adolescentes, esses jovens nos caminhos corretos. E que nós possamos ser sempre
um porto seguro para eles. Agora despede-nos, leva-nos para casa, nos dê uma boa noite de descanso e que amanhã possamos ter um bom dia de atividades também. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.